Gravar aqui. Então, assim, eu vou pedir, já que a gente vai começar com a meditação, para vocês fecharem os olhos. Se nesse momento preferirem ficar com a luz apagada, fica à vontade. Tenha de preferência um encosto, tá? Agora na meditação inicial, porque a gente ainda tá com um pouco de sono, então faz mais sentido. Se quiser deixar uma musiquinha de fundo, fica à vontade também. Usar fones é legal também. E eu nunca consigo colocar música aqui nesse Zoom, eu já desisti disso. Então vamos lá. Então senta na postura mais confortável que você puder. Senta lá com os teus isquios. Se tiver um encosto, sente como que você posicionou as tuas costas. E perceba o relaxamento principalmente da região dos teus ombros. Só deixa cair um pouquinho, mesmo que forçado. O ombro direito, o ombro esquerdo. E agora sim a gente vai fazer uma respiração bem profunda, mas com calma, sem que exista um forçar da tua respiração. E quando soltar, é o mesmo sentido, solta devagar, mas no ritmo que seja normal para você. E foca nessa respiração que você está fazendo agora, nessa segunda-feira. Sente exatamente em qual parte do teu corpo existe uma expansão e perceba se é no mesmo lugar que existe a exalação. Deixa a tua respiração num ritmo muito normal, tranquilo, suave, e vai sentindo um relaxamento na parte interna da tua coxa, na região lá do teu quadril, soltando a cada exalação um peso um pouco maior do teu corpo. Sente se existe a possibilidade de relaxar a tua panturrilha, o teu calcanhar, os dedos do pé. E respira. Respira agora sim com muito mais vontade, até forçando um pouco. Inspira o máximo que você conseguir. Solta o ar pela boca e relaxa da cabeça, passando pelos ombros, quadril, pernas e pés. E perceba o alívio que o corpo tem quando existe uma exalação, mesmo que forçada. Relaxa um pouco mais do teu cotovelo, das tuas mãos. E leva a tua atenção completa lá para a região da face, que é exatamente esse lugar que a gente vai trabalhar hoje. Tenta perceber alguma tensão na região interna da tua boca. Se dente tá com dente, se a língua tá travada, as bochechas. E tenta relaxar. Deixa o lábio levemente entreaberto. Deixa o teu queixo solto, as bochechas. E sente a tua respiração acontecendo pela narina.
Quando relaxar e soltar, alivia a tensão nos teus olhos, das têmporas, da testa. E observa principalmente as últimas semanas, os últimos dias. Só observa, tenta não fazer julgamento com a mente. Tudo o que te aconteceu, coisas boas, às vezes não tão boas. E diante as últimas semanas, qual foi o ponto máximo? O que que te aconteceu que a tua memória gravou que foi um bom momento? Quando a mente se conecta com um bom momento, existe um alívio. É natural isso no corpo, de todo mundo acontece. Quando a mente se conecta com algo bom, até a tua respiração muda. Agora observa as últimas semanas, ou talvez a última semana, e quanta liberação teve. Lembrando que a gente está passando por eclipses, por mudanças, por pessoas sendo retiradas de forma definitiva da nossa vida, por situações do nosso passado voltando na nossa mente, na nossa lembrança, no coração. E tudo isso vai gerando uma pressão interna. E dentro, inclusive, do que vocês vêm acompanhando, referente à aula passada, crenças. Tudo que me bloqueia gera uma tensão natural. Então, se for possível nesse momento, a gente vai respirar fundo, soltar o ar pela boca, relaxar um pouco mais da cabeça em direção aos teus pés. Inspira mais uma vez fundo. Sente o ar entrar. Quando exalar, solta. Solta um pouco mais. E sente que a própria respiração, ela fica muito até mais simples de acontecer. Sem forçar, ela naturalmente acontece de forma mais profunda. Então a gente começa a se dar conta que tudo é um processo interno para a liberação do externo. E não é o oposto. O oposto acontece, mas é paliativo. Então, nesse momento, você vai trazer uma intenção para a tua vida. Algo que faça sentido de verdade, você começar a trazer um novo movimento, uma nova sensação, um desejo, uma ação. E quando isso firmar além da tua mente, conecta essa intenção, que a gente chama de sankalpa, lá no teu coração. E perceba no teu coração o quanto isso é verdadeiro, o quanto tu queres de verdade, ou não. Respira fundo
Vai se conectando com os sons ao redor, onde você tá. E aí sim, a gente pode ir abrindo devagar os nossos olhos, movimentando os dedos das mãos, se quiser, movimentando os punhos. Se precisar, você vai fazer um bocejo, espreguiçar, e a gente vai começar a despertar. Muito bem. Faça então só um movimento de rotação com o teu ombro, sempre levando a respiração, levando o ombro lá para cima, soltando o ar lá para trás e para baixo. Mas tenta sempre fazer isso de uma forma em que você movimente enquanto respira. Então eu inspiro lá em cima, solto lá para trás. Muito bem. Então eu vou dar uma breve introdução do que a gente vai fazer hoje. Então, ao longo das 2 semanas, a gente já percebeu que o corpo, né, ele mostra para nós tensões. Isso não é a Adriana falando, isso já existe há milhares de anos. Medicina de chinesa fala muito sobre isso. E aí veio algo mais atual que é chamado de psicossomática, né? Psico, né? A mente somatiza. Então, o que está aqui sendo refletido, sendo pensado, o que tu acredita na tua mente, crenças, medos, padrões de comportamento, as inseguranças, isso pode somatizar no teu corpo. Não é que somatiza, tá? Então, a gente já viu lá desde o primeiro dia de aula que o corpo, não necessariamente o que você tem, que está desconfortável, que está doendo, é algo de fundo emocional. Pode sim ter algo, quer dizer, sempre é fundo emocional, né? A gente que acaba gerando fatores que complicam. Então, assim, uma má postura, né, nessa região aqui. Essa região, principalmente na parte dorsal aqui, a linha do sutiã, muitas pessoas andam me mandando mensagem que sentem dor aqui. Obviamente que isso aqui, energeticamente falando e emocionalmente falando, é um ponto que fala sobre ansiedade, sobre o cardíaco, né? O cardíaco refletido atrás. Então, é uma prisão emocional. Eu estou contendo muito as minhas emoções. Agora, obviamente que se eu sinto dor nessa região, uma forma também de eu me proteger é fazendo essa postura. Então eu vou piorando a situação. A mesma coisa é a região da face. Hoje eu pedi para vocês soltarem, né? Eu não sei se vocês perceberam, obviamente que foi muito curto, algum tipo de tensão, seja nos dentes, seja na língua, seja nessa região, né? Às vezes da ATM, aqui da mandíbula, bochechas, a testa, né? A têmporas. Então, o rosto, é dito que o rosto é até conhecido como um espelho da alma. Por quê? Porque ele reflete tudo. Se você tá triste, se você levou um susto, se você tá tensa, tudo é refletido na hora no teu rosto. Então, a não ser quando a gente tá muito, tipo, botocada, né? Tipo, não vou nem falar o nome dela, porque vai que isso daqui vai pra rede, já pensou? Mas a Ana Maria Braga, né? Então, assim, não tem mais emoção refletida no rosto. Então, essa região toda aqui, ela é um espelhamento. Se você levou, ficou assustada com algo que alguém falou, a pessoa vai notar na hora. E você percebe isso também. Então, a testa, por exemplo, ela está ligada com os nossos pensamentos, com um controle mental, né, com as nossas preocupações. Tanto que vocês já podem ter percebido que quando você está muito preocupada, existe um peso nessa região aqui de testa. Então, é uma tensão que pode falar sobre uma pessoa que é muito perfeccionista, que tem dificuldade de saciar não, sossegar a mente, sabe? Então existe uma tensão aqui para que eu consiga relaxar esses pensamentos. Então depois a gente vai fazer como que eu posso liberar. A mandíbula, né, essa região aqui, ela é uma repressão emocional. Já perceberam que às vezes quando a gente tem que ficar quieta, a gente faz assim? E nesse fato de eu fazer assim, gera onde uma tensão?
aqui, né, nessa região de mandíbula. Então, a mandíbula também vai falar sobre raiva. Aqui, né? Eu forço aqui a arcada e gera uma tensão também na mandíbula, na ATM, principalmente. Bruxismo também é um ponto emocional. É tratado apenas com, não sei, tô chutando se é só dessa forma, né? Com plaquinhas. Mas será que é só plaquinha? O que existe de repressão emocional aqui que não estou falando, não estou expondo? Então, esse ponto, ele é bem importante de liberar todos os dias. Porque todos os dias a gente tem uma repressão emocional. Às vezes a gente fala, às vezes fala em demasia, ou às vezes contém, né? Faz uma repressão. Então, as bochechas já falam sobre afetividade. Olha só que engraçado. Porque a bochecha, ela é um ponto. Como é que é o beijo? Você dá o beijo assim? Né? Tem, né? Mas você dá o beijo assim. Então, a afetividade, como é que existe a sucção do leite materno? Assim. Então, é um ponto que está conectado diretamente com o chakra básico, que foi lá a primeira aula nossa, a segurança. A afetividade traz segurança. Isso é dito, inclusive, nos livros. Então, a região de bochecha, ela fala também sobre como que eu lido com as emoções, sobre acolhimento, sobre afeto, sobre a conexão com o próprio amor, não o teu amor, conexão com o outro, né? Então, o fato disso aqui ter uma atenção, autoestima, uma pessoa que reprime muito choro vai influenciar a região de olhos, fundo de olhos, mas vai dar uma contenção aqui também. Então, existe uma repressão emocional contida nesses dois pontos aqui. Pessoas que não sabem receber carinho, que têm dificuldade, não é que não saiba, não aprendeu, tem dificuldade, e existe uma tensão. E naturalmente afeta a ATM também, né? A rigidez emocional que a gente falou antes. Os olhos, eles são difíceis, sabe? Porque hoje a gente usa muito tela. Então, assim, existe uma fadiga muito grande da região ocular, mas dentro da somática, ela é um ponto de que eu não consigo enxergar a realidade. Só que não é exatamente aqui nos olhos, quando arde, quando a gente está cansado. É no fundo do globo ocular. É como se fosse lá no fundo, existe uma tensão. Ou às vezes a pessoa fica muito tempo assim. Existe uma tensão nos olhos, os olhos eles não relaxam. Aqueles piscar, sabe? Já tiveram alguma vez? Aquele piscar de uma forma que você não controla é algum reflexo de medo. Eu não quero enxergar um. Claro, né? A medicina, temos duas médicas aí, vou falar alguma coisa, fala sobre como é acontece, é um espasmos, é espasmo, né? Mas na verdade a psicossomática ela fala que é um medo de enxergar essa realidade. O que está acontecendo? O que eu não estou querendo enxergar? O nariz, né? O nariz não é uma dor no nariz, mas é uma recorrência de gripe, sinusite, um não conseguir respirar. Então, esse não puxa, Adri, tá travado com constância. Você vai lá, usa um monte de medicamento, Sorine, etc., faz cirurgia, faz isso, faz aquilo e ainda não respira. Então, vai falar um pouco também muito semelhante com o joelho, sobre orgulho. Só que é um orgulho que impede você de respirar a própria vida. Então, é um orgulho, às vezes, com relação aos pais. Não tem aquela famosa frase nariz empinado? De onde que vem isso? Então, tem uma conexão com o orgulho aqui. Então, a gente às vezes abre de forma forçada para respirar, para estimular essa vida, para estimular essa liberação emocional do orgulho também.
Região de garganta, né? A garganta é exatamente essa conexão entre o cardíaco e entre a expressão do rosto que a gente falou até agora. A garganta está muito conectada com a mandíbula, né? A parte de bochechas, a TM, e também a região do cardíaco, que vimos na aula passada. Então, é o ponto de engolir palavras, engolir tipo um sapo. Tensão no quesito não consigo me expressar. Tenho dificuldade de dizer não. Tenho dificuldade de expor os meus sentimentos da forma correta. Eu exponho tanto, às vezes em demasia, de uma forma agressiva. Isso aqui tudo interfere, essa conexão aqui. Então, ter sido muito silenciada, ter que engolir muita coisa, ter que ficar quieta, pescoço vai falar sobre resistência, sobre controle, né? Eu acho que a gente já falou isso numa outra aula. Muita, muito excesso também de pensamento, né? De querer ter controle sobre as coisas, sobre mudanças, vai falar sobre essa região aqui da garganta, tá? Então, dito isso, a gente vai fazer liberações referente a isso. Cada uma sabe aonde bateu, né? A verdade ali, aonde se incomodou, aonde se incomoda mais, e aí dá essa ênfase maior para essa liberação, tá? Então a gente vai começar com o garganta. Então você vai ficar com a tua coluna reta. Não adianta eu ficar com a coluna reta e o queixo lá para frente, né? Lembra que a cabeça, o pescoço e coluna, ele tem o seu próprio prolongamento. Então você vai deixar a coluna reta, não aqui, nem aqui, alinhado. A linha do horizonte tá realmente tem que estar alinhado com os meus olhos, não é para cima nem para baixo. Quando ficou nessa postura, já aproveita, a gente vai fazer ali um trabalhinho de yoga. Então é puxar o umbigo um pouquinho para dentro e para cima. Você até pode exalar com o abdômen para fora, mas percebe que existe um relaxamento da coluna quando relaxa o abdômen. Então a gente vai tentar manter esse abdômen mais ativo, tá? Solta a cabeça um pouquinho de um lado para o outro, como se fizesse não, mas deixa a boca solta. E cada vez mais, cada não que você for fazendo de um lado para o outro, tenta ir além, só que sem forçar. Vai, fica um pouquinho a mais de tempo. Agora a gente vai começar a ficar e a respirar fundo, independente do lado que você ficou. Cresce mais uma vez coluna, ativa o teu abdômen. Se sentiu que os ombros estão fechados, abre o peito, respira. Mas respira com vontade, como se o ar quisesse estar aqui, bem perto do teu pescoço. Quando soltar, relaxa os ombros ou até força eles para baixo. Dessa mesma lateralização de cabeça, a gente vai vir para frente, o máximo que conseguir e lá para trás. Respira quando estiver lá atrás e solta aqui para frente. Bem lateralizado mesmo. Solta, fica de lado com a cabeça, vem para frente e vai lá para trás. Quando estiver lá atrás, puxa a lateral, puxa a respiração e solta para frente. E tenta perceber se a tensão é maior quando vem para frente, existe um repuxamento ou para trás. Lembra que a garganta é expressão? Como é que está acontecendo essa expressão? Voltou para o centro, tomba a cabeça para o lado oposto
E fica bem de lado, cuida com o ombro, abre o peito e solta. Lembre que os olhos não são para cima, são alinhados para frente. Respira fundo, o mais profundo possível. Solta, relaxando os teus ombros. Vem com a cabeça para frente. Respira lá para trás. Talvez, para ti, exista um dos lados que esteja um pouco mais tenso. Lado direito, trabalho, pai, razão, as nossas ações. Lado esquerdo, o teu campo emocional, a mãe, preocupações também. E cada vez mais tenta ir lá para trás, vai lá no teu máximo, respira e solta. Vai fazer a tua última volta, voltou pro centro, vai tombar a cabeça lá para trás. E tenta perceber se existe algum medo. Solta bem a cabeça, relaxa os ombros, escápula, afasta um pouquinho a tua boca. Respira fundo, como se quisesse encher bem o teu pulmão. E solta o ar, expelindo um para cima. E perceba se existe tensão nessa região. Vai devagar trazer o queixo para o peito e soltar o peso da cabeça para baixo. Se você estiver sentada, independente se estiver na cama, no teu tapete, quando levar o queixo para o peito a partir de agora, a gente vai começar a fazer uma bolinha com o corpo. Então você vai enrolar, 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 até começar a sentir como se estivesse repuxando cada vértebra. E fica aí um tempinho. E se pra ti for ok, você vai descer um pouquinho mais, mas é bem bolinha, não é lá pra frente querendo levar a testa pro chão. É realmente queixo pro peito e vai enrolando. Quando você chegar lá no teu limite, você vai então trazer os pés apoiados, os calcanhares, desculpa, apoiados, e encaixar abdômen na tua coxa. Aqui tá escuro, né? Mas enfim, o abdômen aqui na minha coxa. Esse aqui é meu limite, tá? Até conseguir um pouquinho mais, mas esse aqui é meu limite. Então a gente vai já trabalhar um pouquinho de alongamento na posterior. Você vai segurar os pés por fora e vai soltar o queixo para o peito. A intenção é que essa liberação ela aconteça desde a região da base, lá do teu quadril, e vai vindo até a parte do crânio. Respira fundo pelo nariz, principalmente se estiver doendo. Solta pela boca, relaxa o ombro, pesa os cotovelos para baixo. E cada vez mais vai tentando levar o queixo para o peito.
E esse ponto que você está trabalhando agora, respira as duas últimas vezes, as melhores. Faz liberação. Está falando sobre controle, lembra? Sobre rigidez consigo, talvez com as pessoas ao redor, com a forma como você vem vivendo. E depois a gente vai passar a desenrolar. Quando desenrolar, é o processo oposto. Alinha a coluna, pescoço e cabeça volta por último. As pernas, tanto faz a que vai na frente, só tenta deixar uma mais cruzada para dentro e a outra para fora. Apoiou as mãos lá atrás, como se você quisesse relaxar um pouco. Vai empurrar. Só que quando empurrar, o ombro não está aqui perto do meu queixo. Ele está bem afastado, ele está lá para trás. E eu vou soltar a cabeça lá atrás. Respira fundo pelo nariz. Sente as tuas mãos empurrarem o peito para cima e solta. Usa o que a gente está fazendo aqui agora como processo de liberação emocional, não só físico. Nesse momento, né, para quem entende sobre chakras, tá com o peito todo exposto, cardíaco está exposto. Então existe aqui um processo de querer viver. O peito está aberto para a vida. Respira mais uma vez, sente o pulmão encher e solta. Devagar a gente vai voltar aqui para o centro de novo e eu vou voltar para minha cadeirinha. E a gente vai fazer bochechas, tá? Principalmente a região de ATM. ATM, ela é bem perto das têmporas, né? Não é aquela final aqui que às vezes a gente já pegou, que existe uma bolinha aqui, né? Entre mandíbula e maxilar. Mandíbula e maxilar. Mas a ATM é um pouquinho mais para cima. Para quem já conhece onde é a ATM, a gente vai fazer uma liberação aqui. Tenta perceber. Normalmente, ou a gente usa o polegar para pressionar. Pressionou, sentiu uma tensão. Primeiro eu pressiono. Senti uma tensão. De que lado que tá mais intenso? Do direito ou do esquerdo? Bom, ela é um pouquinho para cima entre mandíbula e maxilar. Aqui eu vejo, ó. Aqui é um pouquinho mais para cima. Pressiona. Primeiro pressiona e tenta perceber se existe uma tensão em um dos lados. Não é têmporas, é um pouquinho mais para baixo. Ok, sentiu que tem uma tensão? Você pode fazer com o polegar liberações. Ou você pode fazer um pouco mais suave com o dedo indicador e o dedo anular. Mas não é tipo para fazer alisado, tá? É para fazer liberação mesmo. Fecha os teus olhos, se conecta com o teu corpo. É tensão, é a tua tensão. Qualquer coisa, movimenta os dedos um pouquinho mais para cima, vê se existe alguma tensão. Lembra que esse ponto fala sobre raiva. E não que a gente não tenha que ter raiva, é importante ter raiva para conquistar o que a gente quer. Esse ponto fala sobre você ser muito exigente consigo mesmo. E tenta perceber se você é muito exigente no teu trabalho, lado direito, ou questões mais emocionais, lado esquerdo. Aproveita que vocês estão com o microfone desligado, respira fundo. Ah,
e aperta. Quando soltam, aperta. Aperta com vontade. Pode ser que irradie essa dor para algum outro ponto. Aperta um pouco mais. E tenta perceber se vem dos olhos, da testa, da têmporas, se vem às vezes irradiando da garganta. Volta. A gente vai lá para a região de bochechas, que é aquele ponto entre mandíbula e maxilar, exatamente onde existe um cleque de vez em quando. Vocês vão pegar assim, tá? É o polegar. Os dentes, eles não vão estar cerrados, mas eles vão estar fechados. E aí você vai sentir se existe alguma bolinha ali. E aí você massageia devagar para tentar perceber se essa bolinha, essa tensão, ela tá mais na região direita, região esquerda. E sem agressividade com o teu corpo, faz uma massagem. Sempre massageia só um lado, tenta perceber para ti como é massagear só um lado, se é exatamente esse ponto que tá com tensão. Se tiver, aperta. Bota o dedão lá para dentro nessa bolinha, respira e solta. Lembra que isso daqui fala sobre autoestima? O beijo, lembra sempre do beijo, do acolhimento, do amar, do ser amado, é a segurança. Se for do lado direito, pode estar conectado sim com o parceiro, pode estar conectado com o acolhimento do próprio trabalho, ser reconhecida também aqui. Se for do teu lado esquerdo, quem quiser agora muda. Primeiro faz uma massagem, bolinha, movimenta. Sentiu a bolinha, aperta. Se for do lado esquerdo, acolhimento materno, ter sido amamentada, nutrida, recebido atenção. Respira fundo, solta e aperta. Vai apertando. Tenta perceber se essa dor irradia para algum outro ponto. Volta. Para a liberação também ajuda. Vocês vão fazer o seguinte, se quiser fechar a câmera, fica à vontade. Vão ter que mostrar, né? A gente vai fazer um. Bota a língua para fora, os olhos vão para baixo, não para frente. Relaxa, ajuda a relaxar os olhos e solta, solta a língua para fora, como se estivesse sendo puxada lá para baixo. Leva o queixo um pouquinho para cima e tenta enrolar a tua língua lá para trás. Tem gente que não consegue, tá tudo bem, mas bota a língua para dentro e bota ela lá no céu da boca, como se quisesse escorregar ela lá pro palato mole, lá atrás. Não é para deixar rígido o dente, deixa a boca suave é a língua. A língua que vai lá para trás e escorrega. Solta o ombro,
Só mais um pouquinho, eu sei que a língua cansa, talvez você nunca cansou a tua língua. Ou já, não sei. Aproveita que você tá com a garganta erguida e a gente vai apertar bem num pontinho que é do papo. Aqui, ó. Esse pontinho aqui, eu não sei, eu não me recordo. Se alguém lembrar, é o final do esôfago? Não, não, não. O esôfago é aqui. É da garganta mesmo, né? Esse pontinho aqui, sem você falar nada, tenta perceber se existe algum nozinho ali, uma bolinha. E aí a gente vai começar a massagear e vai escorregar aqui para trás. Então, desse ponto aqui, se vocês conseguem me ver, vai lá para trás, escorrega. Mas vai botando o dedão para dentro, como se quisesse ir lá para trás. Provavelmente tu vai sentir uma dorzinha. Vai lá para trás e tenta massagear. Sempre tem uma bolinha de tensão. Essas bolinhas que a gente encontra no nosso corpo são as liberações, são os pontos que a gente chama de grantis, que são nós. Esses nós, dentro do yoga, a medicina chinesa utiliza a mesma coisa. É onde bota, né, a acupuntura, onde se faz a acupuntura. Os grantis são acúmulos energéticos ou acúmulos emocionais. Quando é um, quando é outro. Quando não existe liberação, né? Então, assim, artrite, artrose, tem, a medicina trabalha da melhor forma possível, com certeza. Mas alguém já pensou que a artrite, artrose, né, que acontece nas juntas, pode ser um acúmulo energético de não liberação, de não fazer, de não acolher, de não ajudar? Isso é o que é trabalhado energeticamente falando. Só que a energia acumulada gera uma tensão, que a gente chama de grantis. Depois eu mando para vocês esses estudos. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. São grantis, são nós energéticos que não existe uma liberação, né? A gente vai lá para a base do teu crânio. E aí, a gente vai para uma pratiquinha rapidinho. Aqui na base do crânio, que não adianta ficar de um lado, né? Aqui na base, se você abaixar, pegar bem aqui, como se fosse lá os cachorrinhos, as mãezinhas, né? Elas pegam exatamente por aqui, os cachorrinhos, os gatinhos. Tenta apertar, às vezes com o polegar, funciona melhor. Tenta ver se para você dói. Ou pega com o indicador e polegar, aperta, mas aperta com vontade. Só fixa com a cabeça baixa e depois ergue. E tenta pressionar, como se quisesse esmagar, pressionar os dedos um contra o outro. E tenta perceber se existe algum ponto aqui de tensão. Você quer controle. E eu tenho para um caramba dor aqui nessa região. Então, sim, vai falar que eu sou uma pessoa controladora? Sim. Ergue a tua cabeça e aperta. Aperta com vontade. Aperta às vezes o dedo, o indicador primeiro, veja desse lado. Depois aperta o polegar. Vai falar sobre controle. O quanto que eu tento controlar as coisas, que eu não deixo o fluir das coisas acontecer também. Tem que ser do meu jeito. Soltou, movimenta um pouquinho, tira a tensão, vai para frente, para trás. Rotaciona a cabeça, deixa a boca bem solta. Esqueci dos olhos, né? Os olhos, a gente faz trataca, o nome, né? Trataca, acho que é. Utiliza o teu polegar como base, ou pode ser uma vela, mas aqui a gente vai usar o polegar. Estica o braço
e olha só para o teu polegar. Tenta, a partir de agora, não piscar. Por mais que você tenha piscado agora, se esforce em não piscar, em olhar só para o polegar. Qual que é o objetivo dessa liberação? Os olhos enxergam, a mente raciocina o que está vendo. Isso é o tempo todo. Aqui tu tá colocando um foco a ponto de existir uma distorção de tudo que está no teu entorno. Então aqui eu estou fazendo uma liberação de cansaço também dos olhos. E tenta perceber que normalmente a mente ela fica focada só no objeto, para ver se a unha tá boa, tá bem feita, como é que tá o polegar. A mente só foca nisso. Mantendo os teus olhos abertos, se der piscada, tudo bem, volta a olhar. Mantendo os teus olhos abertos, tenta focar no dedo, mas na verdade você vai focar na tua respiração. Se você cansar de olhar para os dedos, você pode olhar para a ponta do teu nariz. Você pode ficar um pouquinho vesguinha. É momentâneo, mas tá tudo bem. Com o braço esticado, a gente vai acompanhar só com os olhos, não com a cabeça, até aonde o braço vai. O braço vai para o lado e os olhos acompanham. Cheguei até o máximo periférico que eu consigo ver, mantém ali um pouquinho. Volta para o centro. Se cansou o braço, troca, mantém fixo a frente e depois vai acompanhando para o lado oposto. Sem virar a cabeça, virar um pouquinho. Mantém a tua respiração. Volta devagar para o centro, relaxa os olhos, mantém eles um pouquinho fechados. Às vezes dá choro, que é limpeza, normal acontecer. Respira fundo pelo nariz e a gente vai pular para o nosso tapete. E no tapete vai entrar em postura de quatro apoios. No quatro apoios, uma forma de eu fazer liberação do rosto, pescoço, coluna, base, sacral, tudo junto, pernas, braço, é essa postura. Tanto a postura do Adho do cachorro, quanto essa. Então, os teus dedos os dedos dos pés ficam apoiados. Aqui tem uma distância confortável, não junto e não muito separado. As mãos estão embaixo do meu ombro, para não sobrecarregar lá na frente, não é esse o objetivo. E eu vou inspirar o gato e a vaca. Quando inspirar, bumbum bem para cima, o máximo que você conseguir. Abre a cabeça lá para cima e respira.
Quando soltar o ar, vai fazer o movimento oposto. Queixo para dentro, cóccix para dentro também. E solta todo o ar, esvazia tudo o máximo possível. Sentiu que precisa respirar? Abre mais uma vez. Cuida com dobrar o cotovelo. Mantém o braço bem esticado o tempo todo. Faça esse movimento mais 2 vezes, os melhores. Inspira o máximo, abre o peito, o ombro lá para trás, garganta lá para cima. Muito bem. Solta o máximo, como se fosse curvar a coluna, igual um gatinho. Respira, abre. Sente a respiração acontecendo pelo nariz. Encher o pulmão. E quando precisar, solta. Solta todo o ar que tá lá no teu abdômen. Quando finalizou essa última, a gente vai voltar e vai esticar a tua perna direita para trás. Cuidado com isso, alinhado. Tenta manter alinhado, olha por baixo, vê se está alinhado. E a gente vai dobrar o calcanhar em direção às tuas costas mesmo. E vai tentar levar o joelho lá para cima. Vai sentir que vai pegar a lombar, o joelho. E ó, pé esquerdo vai para fora. E eu vou tentar fazer esse movimento aqui, sem tirar as mãos. Por enquanto não. Vai voltar para o centro, vai esticar. Então eu inspiro até o máximo e abro. Inspiro. Agora sim. Mantenha aqui braço direito lá para cima. E olha lá para cima, faz liberação de pescoço. A mão que está lá em cima, se for possível, a gente vai conectar no teu pé e vai abrir mais um pouquinho. O pé é puxado lá para trás. Boa. Respira, só mantenha o equilíbrio com o corpo. Deixa o pé esquerdo bem de lado para te dar mais apoio. Solta a mão vai para cima, a perna estica. E segura, sustém. Lembra dos olhos? Olha lá para o teu polegar. Isso a gente chama de drishti dentro do yoga. Volta a mão, volta o pé e a perna. Perna esquerda lá para trás. Só dobra. Calcanhar, joelho sobe. Hum? Agora eu levo o pé direito para fora. Inspiro, sem tirar a mão esquerda. Vai fazendo uma torção aqui com o teu quadril. Volta. Inspira, faz o movimento de novo. E agora a gente vai ficar. E agora abre. Isso aí. Olha para a mão lá em cima. Se tiver tranquilo, vai pegar lá no pé, lá atrás. E o pé está sendo puxado lá para trás. Abre bem o peito. E o olhar continua lá para o pé. Vai esticar o braço para cima, esticar a perna e sustenta. Segura.
Mão de baixo empurra você para cima. Volta devagar e a gente vai entrar daqui no cachorro. Liberação de controle acontece pelo cachorro. Entrou na tua postura, solta o que você conseguir, ajusta o corpo se preciso, solta a cabeça. Solta a região da tua face. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Solta todo o rosto. Sente a tua mão empurrar a tua coluna lá para cima, o bumbum lá para cima. Respira com calma e vai além da postura. Sente a tua respiração acontecer num movimento diferente com o teu corpo. É só isso que está acontecendo. Devagar você vai só olhar lá entre as tuas mãos e vai trazer a tua perna esquerda para frente. O joelho direito vai no chão e a gente vai subir. Braços lá em cima, como se fosse o guerreiro um, só que no solo. As mãos vão se unir lá em cima e eu vou levar o queixo lá pro teto. A cabeça bem tombada lá atrás. Tenta perceber se você está tentando controlar as coisas, se o dente está rígido. É automático. A postura muda, a dificuldade na vida vem, e aí o que que eu faço com o meu próprio rosto? Solta, solta tudo. Volta pro chão, vai entrar lá no cachorro, mas a sua passagem vai trazer a direita à frente. Joelho esquerdo no chão, solta a pelve, a gente tem uma liberação aqui também. Braços lá em cima. Quando unir os braços, solta a cabeça lá atrás. Lembra sobre o controle? Relaxa a cabeça lá atrás, afasta a boca, volta para o centro, entra no cachorro, segura 3 respirações no cachorro. Agora levando o queixo para o peito, ou como se quisesse enxergar o teu umbigo. Volta a sentar na tua postura. Senta em Padmasana, normal. E fecha um pouquinho dos teus olhos. E sente se você está alinhado com o teu corpo. Se precisar, movimenta o pescoço um pouquinho para os lados, para frente, para trás. Imagina que existe um fio puxando exatamente a base da tua coluna, pescoço e cabeça para trás. E quanta coisa, na verdade, a gente conheceu sobre o teu corpo em só 3 encontros.
Respira fundo pelo nariz, solta pela boca e relaxa da cabeça para os pés. Lembre da tua intenção, o motivo que você escolheu viver a tua vida no dia de hoje. Tenta trazer a consciência de que a única pessoa que pode te tirar do que você tanto quer, do teu centro, é você mesmo. Então agora é um combinado, você com você mesmo, de se manter fiel ao que você quer. Mas isso aí é um pacto, é teu contigo. E se essa intenção for realmente forte o suficiente para ti e importante, não existe nada. Pode ter testes, mas não existe nada que vai tirar você desse caminho. E perceba que quando a gente coloca essa intenção com coragem e reconhece a força que a gente quer, o tanto que a gente quer, do nada você percebe essa coragem mesmo. E que a única coisa que realmente me tira é quando eu abro os meus olhos e aceito o que o entorno está falando, o que as pessoas escutam o que os outros estão falando para mim, e que faz mudar a minha ideia, o que eu quero. Relaxa bem o rosto, tensões nos ombros, dos olhos, têmporas. Relaxa bem a tua narina, direita e esquerda. E reconheça que nesse momento aqui, por mais que a nossa vida seja um monte de coisas a serem resolvidas, a serem realizadas, nesse momento em que você está concentrado em você, tá tudo bem. É isso que eu tenho que entender. Que quando eu me concentro em mim mesmo, no fundo tá tudo bem. Mas a gente tem que resolver as coisas, mas com clareza, não distraída, não querendo agradar, não satisfazendo muito mais o próximo, o mundo, do que realmente o que você sente. E quando quiser, abre devagar os teus olhos. Welcome to the jungle, menino. Lembrando, né? Estamos passando por um eclipse e teremos mais dois. Não só nesse mês de setembro, vai ter em outubro, se eu não me engano também. Então, eclipse mexe. Se a lua mexe com a maré a cada 6 horas ou 12 horas, eu me esqueci agora, mexe com a água, eclipse mexe ainda mais. Água significa emoção. Então, as nossas emoções, elas estão ali, sendo trabalhadas de uma forma mais intensa, desde as últimas 2 semanas, até meados ali, metade de outubro, com intensidades.
Sabendo disso, astrologicamente falando, é isso que vai acontecer. Vocês vão perceber, sim, mais emotivas, mais cansadas, alguns momentos de bastante leveza, porque é liberação kármica. Eclipse é karma, são os eixos kármicos. Então, se é isso que está acontecendo na minha vida, ao invés de eu me prender, rigidez, corpo, face, eu solto. Solto pessoas, vão vir. Solto pensamentos, pode ser que vocês, mais uma vez, né, falando, estão tendo pensamentos repetitivos do passado, pessoas surgindo, situações surgindo, emoções surgindo, solta. Ou tá vindo para ressignificar. Então tenta perceber, pô, isso aqui tá vindo de novo para mim. O que que eu ainda não aprendi? Ou tá vindo para é um resquício, é um último resquício. Porque agora Saturno depois vai sair de peixes. Depois que Saturno sair de peixes, a coisa começa a andar mais. Agora está trabalhando aonde? No nosso inconsciente. Saturno é o maior dos nossos karmas. Então está trabalhando tudo que está no inconsciente, está trazendo à tona. Inclusive os nossos medos. Inclusive o que a gente está procrastinando. Né? Eu vi, tô dando um sorriso, é pra ti mesmo que eu falei isso. Então é isso, tá bom? Eu me vou, senão me atraso tudo aqui. Um beijo, viu? Me mandem mensagem, qualquer coisa. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada eu. Tchau, tchau.